Porque às vezes temos pensamentos que não gostaríamos de ter? Porque às vezes vivemos circunstâncias que não gostaríamos de viver? Porque todos nós temos dentro de nós adultos uma criança. E essa criança muitas vezes cresceu ouvindo: não dá, isso não é para você, você não pode. Nem tudo que você quer na vida pode ter. Isso tudo foi o que? Gerando uma identidade em que acreditamos ser. E essa identidade acaba definindo quem somos hoje. O que nós podemos fazer, até onde nós acreditamos que podemos chegar. E a nossa identidade é muito moldada pelo lugar que nos gerou. Isso determina as escolhas, os relacionamentos, as mesas em que sentamos, as pessoas que andam conosco. E muitos pensamentos não foram semeados de forma intencional. Eles foram lançados à beira do caminho. Quem plantou nem sabia desse impacto, mas essas sementes criaram raízes, galhos, frutos e novas sementes que foram proliferando mentiras dentro de nós. E essas sementes viraram convicções, crenças, o que acreditamos ser possível ou impossível. Olha uma coisa e diz: nossa, aquilo é possível para mim. E outro já diz: nossa, aquilo é impossível. Por que nós chegamos nessa conclusão? Porque nos foi colocado algum limite. Limites colocados desde a infância por verdades que ouvimos em casa, na escola, no convívio. E algumas pessoas conseguem imaginar coisas grandiosas e outras nem conseguem imaginar, nem conseguem pensar. Já penso, isso não é para mim. Por quê? Porque foram colocados cercas na nossa mentalidade. E muitas vezes nós acabamos repetindo padrões de gerações anteriores, sem nem perceber. Às vezes pensamos que não podemos ser mais que os nossos pais por medo de deslealdade, e assim repetimos padrões de mãe parecida, de esposa semelhante, palavra que dizemos semelhantes ou até iguais. Tudo isso são estruturas de pensamentos. E elas determinam não só o presente, mas segregam o futuro. Porque dentro de nós existem coisas que não plantamos, mas alguém plantou. E o desafio não é só escolher novas sementes, mas arrancar as que não deveriam mais permanecer ali. É como limpar um jardim cheio de ervas daninhas, sabe? Porque muitas dessas verdades são, na verdade, as nossas maiores fraquezas. E elas não combinam com o que Deus tem para nós. Aonde a sombra nada cresce como deveria. E talvez a maior missão de vida hoje não é apenas escolher quais pensamentos, mas identificar os pensamentos antigos que acabam nos paralisando. É arrancar árvores de sombra para abrir espaço para a luz. Porque muitos de nós crescemos sendo às vezes adultos mesquinhos. Por ouvir não tem dinheiro, acabou que se tornando adultos mesquinhos. Ou a gente ouvia ricos não vão para o céu. Isso gera o que? Uma mentalidade de escassez. Se eu crescer, alguém precisa diminuir. Bloqueio para prosperar. E essas mentiras se tornaram parte do que? Da nossa identidade. E muitas vezes passadas até no nosso DNA, geração após geração. Pois eu não sei se você sabe, mas a gente carrega até 7 gerações no nosso DNA. E aí acaba que buscamos às vezes aprovação. E aí buscamos aprovação porque fomos reprovados algum dia em casa. Nos calamos porque não tivemos voz na infância. Talvez por quem nós mais amávamos. Vivemos para agradar por medo de perder o amor. Mas hoje, você adulto, Deus te deu autoridade para você escolher o que sai e o que fica. Então passe uma revista dentro de si. Tira todos esses pensamentos de miséria, de mentira, de identidade errada. Porque cada erva daninha arrancada de mim
é uma que não será mais colocada nos meus filhos. Tudo que eu curo em mim, eu curo também na minha próxima geração. E os meus filhos viverão muito mais rápido os sonhos que eu demorei anos para alcançar. Eles terão prosperidade e acesso a lugares que talvez eu nunca cheguei. Porque a identidade verdadeira está em Deus, não no que nós ouvimos dentro de casa, na escola, no meio que a gente estava inserido. E quem se liberta se torna a ferramenta de cura para os que ficaram pelo caminho. Quem tem pensamentos novos abre caminhos. Então faça uma faxina mental. Você não escolheu o que entrou, mas hoje você tem o poder de escolher o que sai. E novas sementes virão, libertando você das antigas e levando a sua vida a um novo nível. Onde doeu, não vai mais doer. Onde foi curado, você será cura para outros. Deus nos liberta e nos transforma em ferramenta de cura para outras pessoas. E talvez você esteja percebendo algo agora. Existe uma sombra que te prende a uma vida repetitiva, estagnada, como se você estivesse dentro de um plano que nem foi você que escolheu. Mas eu quero te dizer, existe dentro de você um presente proibido, uma chave escondida. E essa chave é a sua versão verdadeira, aquela que foi ensinada a se calar, mas que continua intacta dentro de você. E quando você ativa esse presente, algo extraordinário acontece. Você acessa a prosperidade, não apenas a prosperidade financeira, mas a expansão emocional, espiritual e relacional. Você começa a crescer em todas as áreas com leveza, porque finalmente está alinhado com quem você realmente é. Se tudo isso que eu falei faz sentido para você, eu tenho um convite que eu quero te fazer hoje. Acessar o presente proibido para começar a ativar a sua potência. Clique no link aqui embaixo e descubra essa chave que vai desbloquear a sua vida.